A gente está aqui nessa mesa, como a Luísa falou, para falar sobre desperdício de alimentos, que é um tema que, desde da primeira pessoa que falou aqui, tem perpassado todas as conversas, as palestras do Fruto, porque é um tema que é uma coisa que a gente sabe que está aqui quando se fala de comida. Para debater esse tema comigo, eu tenho aqui a Anita Gutierrez, que é especializada em demografia e saúde pública, é também doutora em produção vegetal pela USP, chefe do Centro de Qualidade em Horticultura da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o CEAGESP, e presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade em Horticultura, HortiBrasil. Também aqui com a gente a Daniela Leite, que é advogada e idealizadora do Comida Invisível, empresa social que combate o desperdício de comida. A Luciana Gonçalves, nutricionista, coordenadora estadual do programa Mesa Brasil SESC São Paulo, programa de recolhimento de alimentos criado pelo SESC há 23 anos, que arrecadou cerca de 5.000 toneladas de janeiro a dezembro de 2018, repassados a cerca de 6.000 entidades sociais no país. Também com a gente, Manu Bufara, chefe do premiado restaurante Manu, em Curitiba. Atualmente é considerada uma das chefes mais promissoras do país e da América Latina. Seu trabalho autoral ganhou destaque com a valorização de ingredientes frescos e locais e o resgate de origens e saberes culinários do sul do país. Desde 2016, participa como protagonista de um projeto de hortas urbanas em parceria com a Prefeitura de Curitiba, em que 85 hortas garantem o sustento de 100 famílias e ainda abastecem o seu restaurante e outras casas da cidade. Também com a gente, Ronaldo dos Santos, economista e administrador, com MBA pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, vice-presidente da rede de supermercados Covabra e atuou ao longo de toda a sua trajetória profissional no segmento de varejo alimentar. Atualmente é presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados. A gente tem atores de locais muito diferentes aqui e que vão mostrar para a gente vários dos desafios sobre o desperdício. Eu quero que a gente saia daqui com soluções, ideias e propostas para que a gente possa, de fato, reduzir esse problema que a gente sabe que existe. Isso é bom, porque se a gente sabe que existe um problema, a partir daqui, o único passo que a gente pode fazer é encontrar soluções para resolver esse problema. Ontem, o Douglas, que é chefe do restaurante Lixo Zero Silo, em Brighton, no Reino Unido, falou que lixo é uma falha na imaginação. Lixo e desperdício são falhas na imaginação. Então, que a gente use a criatividade para resolver esse problema, que não é possível que a gente veja 30% de toda a comida que é produzida no mundo sendo jogada fora. Então, eu queria convidar a Daniela Leite para falar um pouquinho desse panorama do desperdício aqui no Brasil. Obrigada, Cristal. Obrigada a todos. Eu queria começar com o nosso manifesto. Na produção, frutas que caem no chão. No transporte, grãos são soprados ao vento. No mercado, legumes que apodrecem. Na geladeira, estragou, vai para o lixo. E assim, o que era belo, real, vai dando espaço ao invisível. Esse invisível entrou na minha vida por acaso. Eu estava um dia em casa, queria fazer geleia, fui parar no CEAGESP. E no CEAGESP eu comecei a ver pilhas de mamão, de abacaxi, de manga, absolutamente jogadas e largadas. E ali eu compreendi que esse desperdício ele vai da cadeia toda, ele vai desde o campo até a mesa. O desperdício representa hoje no mundo 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. Eu não tinha a menor ideia de quanto isso quer dizer. Eu não sei se alguém aqui na plateia tem. Quanto é 1,3 bilhão de toneladas? E aí, para conseguir saber, eu fui encher Boeings. E eu enchi 9.300.000 Boeings. É isso que a gente joga fora por ano no mundo. Isso corresponde ao PIB da Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo. E o Brasil é um dos 10 países que mais desperdiça alimentos no mundo. E por que isso acontece? Isso acontece
porque a gente se desconectou da natureza. A gente começou a olhar para alimento como commodity, como mera mercadoria. E eu passei a não ter o senso de pertencimento, eu passei a não olhar mais para todo o ciclo, né? Para a semente, para que tem gente que planta, que tem gente que colhe, que tem gente que transporta, que tem gente que cozinha, para daí chegar na nossa mesa. O direito à alimentação é um direito que ele entra no mundo em 1948, no Pacto das Nações Unidas. Nesse momento, ele entra como direito humano à alimentação adequada. No Brasil, ele só chega em 2010, numa emenda à Constituição Federal. E aqui ele vai entrar também nos direitos fundamentais, só que, paulatinamente, a gente vai migrando aquilo que era direito humano e vai passando para a segurança alimentar. Se eu falo em segurança, eu estou pensando que algo é inseguro. Então, eu passo a ter medo daquilo. E, quando eu tenho medo, eu descarto. Quando eu tenho medo, eu jogo fora. Justamente por esta questão do medo é que a gente começou a ter tanto desperdício no mundo. Agora, uma cenoura que nasce com 2 perninhas, muitas vezes é por uma questão do solo. O solo ele tá um pouco mais compacto, esse pode ser um dos motivos, e, por isso, como a natureza ela é tão generosa e tão abundante, o fruto ele vai encontrar o seu caminho para crescer. Agora, vamos olhar aqui em volta, todo mundo, por favor, se olhem. Tem alguém igual nessa sala? Aqui, que eu saiba, todo mundo é diferente. Por que a gente quer frutas, legumes e verduras todas iguaizinhas, padronizadinhas na gôndola do nosso supermercado? Isso não é sair do natural? Por que eu quero estetizar a existência? Se o design de uma cenoura tortinha ou de uma beterraba um pouquinho diferente, uma maçã mais torta, ele é a plena perfeição da natureza. E acho que, por esses motivos, vai levando o desperdício. Então, por isso, o Comida Invisível ele nasceu como um hub de soluções tecnológicas de combate ao desperdício, muito focado em educação e conscientização, para a gente sair dessas questões do medo e ir para as questões de plena potência. A gente atua muito com advocacy, atua muito com políticas públicas para tentar solucionar esses problemas. Mas isso eu vou falar num segundo bloco, um pouquinho mais tarde. Eu queria convidar a Luciana, agora aproveitando isso, para contar como que o projeto Mesa Sesc Brasil pega esse desperdício de alimento, como é possível, de que forma que vocês conseguem fazer esse resgate dessa quantidade de alimentos e que justamente pega coisas que, né, são descartadas por causa dessa uniformização e aproveita esse alimento. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho do seu trabalho para a gente. Obrigada. Eu queria começar dizendo que é um prazer estar aqui, num evento tão importante, vendo tanta gente mobilizada, não só aqui, mas também nos acompanhando pela internet, para discutir um tema que, para a gente, é muito rico, né? Então, contar um pouquinho do trabalho do Mesa Brasil. O Mesa, na verdade, nasceu em 1994. A motivação do Sesc para fazer esse trabalho, na verdade, foi aquele momento em que o Betinho conclamava todas as pessoas nesse país para que a gente pudesse entender que existe fome, que existe muita gente ainda que não tem acesso a uma alimentação adequada, e, infelizmente, isso não mudou muito de lá para cá, mas que existe, como a Daniela falou, uma produção muito rica, mas, infelizmente, também existe muito desperdício. Indo de uma forma prática, o que o Mesa Brasil faz? O Mesa estabelece parcerias com empresas que produzem ou comercializam alimentos, onde, diariamente, nós vamos buscar o alimento que perdeu seu valor comercial, por muitos motivos, um deles, o que a Daniela também citou, que é a questão estética, vamos dizer assim, mas esse alimento perdeu o valor comercial e ele está próprio ainda para o consumo.
Muitas vezes nós, consumidores, entramos nesses estabelecimentos onde a gente onde se comercializa alimentos e a gente não quer mesmo levar aquele alimento que, pela própria natureza, ele não tem o padrão de estética que a gente espera, ou porque ele já foi muito manipulado na gôndola, mas é um produto que está próprio para o consumo e que esses estabelecimentos comerciais, por uma questão de padrão estabelecido, não podem mais manter na gôndola e ele, então, ele fica desprezado, ele é desprezado, né, por nós, consumidores. E o MES, então, recolhe esses alimentos nessas empresas. Hoje, a gente tem parceria, então, com supermercados, com varejões, com indústrias de alimentos, onde a gente, então, retira esses alimentos. Nós temos uma frota, né, onde o motorista e ajudantes são treinados para chegar nesses locais, fazer uma seleção, realmente, daquilo que ainda pode ser consumido, e levamos para instituições sociais. São creches, são albergues, são casas que trabalham com idosos, né? As casas de longa permanência, enfim. Todas elas ONGs, que a gente sabe que não tem a quantidade de alimentos ou a diversidade de alimentos necessária para poder servir uma alimentação completa. Então, o trabalho do MES é realmente evitar o desperdício numa ponta e fazer com que, na outra ponta, a gente possa ter pessoas tendo acesso a uma alimentação mais adequada e mais completa. Só complementando, o trabalho do MESA não encerra aí. O trabalho do MESA, ele também vai além, porque, assim como a gente veio discutindo na mesa anterior, a gente entende que o trabalho educativo também é muito importante. De nada valeria o MESA retirar o alimento, evitar que esse desperdício aconteça na empresa e levar para essas instituições e as cozinheiras e as pessoas que estão lá não saberem como aproveitar esse alimento de forma mais integral, como não estarem atentas a uma forma adequada de conservação e esse alimento ir parar no lixo. Então, a gente entende que essa cadeia, como a gente está discutindo aqui todos esses dias, ela é muito importante para que a gente possa evitar esse desperdício. Numa outra ponta, a gente tem o CEAGESP, né? Eu vou pedir para a Anita Gutierrez apresentar um pouquinho e falar quais são os desafios que o CEAGESP encontra quando se fala de desperdício de alimentos. Bom, desafio não falta, né? Bom, o CEAGESP é uma empresa do governo federal. Nós estamos falando do CEASA de São Paulo, né? O CEASA de São Paulo é uma parte da CEAGESP, um dos 13 CEASAs da CEAGESP. A CEAGESP trabalha com armazenagem de grãos, onde também tem perdas, né? E com entrepostos terminais para produtos perecíveis frescos. Produtos perecíveis frescos, vamos falar de frutas e hortaliças, né? São uma encrenca danada. Primeiro, eles têm um altíssimo conteúdo de água. Quando você pega 1 quilo de berinjela, você vai ter 90 quilos 900 gramas de água. Isso faz com que ele tenha um metabolismo. Os outros produtos, como milho, por exemplo, você seca até 13% de umidade, você colhe já seco, com uns 18% de umidade, e seca até 13% de umidade, e aí ele conserva por um tempo maior. No caso de frutas e hortaliças, o conteúdo de água faz com que o seu metabolismo seja muito alto. E a perda de água faz com que ele entre num processo grande de estresse, perda de frescor. Quando ele está exposto a um ambiente que ele não recebe a água da planta, né? E numa umidade do ar baixa, ele é submetido a um estresse muito grande e perde qualidade e é mais facilmente atacado, tem menor resistência às pragas e doenças. Esses produtos, bom, para não ficar muito longo esse negócio, os CEASAs existem
né? Porque existem as grandes cidades, as grandes regiões metropolitanas, porque existe aptidão agrícola diferente nas diferentes regiões. Então, nós precisamos, para abastecer o nosso Ceasa, a maior parte da produção que entra lá, que não é comercializada pela CEAGESP, é comercializada pelos 1.800 atacadistas de frutas e hortaliças que nós temos lá. Nós recebemos produto de 1.500 municípios diferentes, 24 estados e 24 países diferentes. Nós temos, a cada dia, em média, quando chega dezembro, isso multiplica por 5, né? 1.000 caminhões entrando com produto e cerca de 7.000 veículos saindo com produto. Veículos de diferentes tamanhos, né? Porque com as exigências de trânsito, cada vez os veículos diminuem de tamanho. O produto chega, então, e é comercializado, 90% do que entra é comercializado no mesmo dia. A maior parte das perdas que acontecem, isso nós fizemos um estudo com a ESAL, que é a Escola de Agronomia lá de Piracicaba, da USP, acontece por causa de ferimentos na colheita e depois da colheita. É como a gente machucasse o braço e a mão fica aberto, você tem um monte de micro-organismos no ar e aquilo causa uma podridão. Então, a grande causa de perda no nosso setor é ferimento. Então, manuseio brusco, manuseio, às vezes, desnecessários, né? Causam a grande maioria das podridões do produto que vai para o lixo, né? Aí você tem outras perdas, que são perdas de valor, porque o produto pode sofrer um amassamento, mas ele não apodrece, mas ele perde valor. Então, nesse setor, você tem uma grandíssima diferença de valor por qualidade e por tamanho. Só para terminar, então, você tem, não é uma fábrica, né, que todos os produtos são do mesmo tamanho e da mesma qualidade, na mesma roça. Você precisa ter o Ceasa para que produtos de diferentes qualidades e tamanhos sejam direcionados para o seu melhor nicho de mercado. O Agrifruti, que faz tanto sucesso lá na Europa e tal, já existe aqui. Então, você tem produtos menorzinhos, tortinho e tal, que já tem um nicho de mercado para o qual ele é destinado. Nós temos uma perda, nós temos registro de tudo que entra, cada produto que entra lá dentro deixa uma via da nota fiscal e vai para o nosso sistema de informação, e todo o nosso lixo é pesado. Nós recebemos de 10 a 12 mil toneladas por dia e demos uma perda de 1.500 toneladas. Então, no pior situação, nós temos uma perda de 1,5%. Tá? Então, esses 30% que a FAO fala aí, eu não sei de onde eles tiraram, mas não foi de lá do Ceasa. Tá? A gente sabe que o desperdício permeia toda a cadeia alimentar, né? Tem o desperdício no Ceasa, tem o desperdício dentro de casa, tem o desperdício de não saber preparar todas as partes dos alimentos, tem o desperdício do transporte, porque cada vez mais a produção de alimentos está mais distante da nossa casa. E eu queria pedir agora para a Manu falar um pouquinho desse trabalho de olhar o alimento de outra forma, que dentro da nossa casa a gente costuma descartar muitos pedaços, que foi um pouquinho que a Bela também falou antes aqui, muitos pedaços de vários vegetais, várias frutas que a gente não sabe ou não aprendeu que pode comer, né? De que forma que a gente pode melhorar isso e como que você trouxe isso para o seu restaurante? Bom, a gente é o país da fartura, do desperdício e da fome, né? Então, a gente tem que buscar um pouco de saídas.
O Guzzi era presidente do SEASA, no Paraná, e ficamos amigos de longa data aí, de vários projetos que fizemos juntos, com pequenos produtores. Eu vou contar um pouquinho como iniciou, para explicar o que a gente vem fazendo hoje. Então, a gente se conhecia desde quando eu trabalhava em hotelaria e tudo mais, e eu sempre via muito desperdício que acontecia no SEASA, e a gente tomou algumas iniciativas. A gente chama um negócio no SEASA, não sei se tem aqui em São Paulo, mas lá a gente chama a Pedra, que é onde vem o pequeno produtor com o seu caminhão. E a gente começou a ir nessas regiões desse pequeno produtor, porque a gente vê que eles produziam muito. Então, o que eles faziam? Eles chegavam com um caminhão de brócolis. Aí, o que não vendeu ali, para ele voltar com esse caminhão cheio, no sol, o brócolis vai amarelar, e ele não tinha onde jogar lá. Então, ele jogava no lixo do SEASA e tal. Então, a gente começou a ir nessas comunidades, explicar, será que o senhor não pode produzir outras coisas, além só de brócolis? Vamos abrir, né? E começamos nesse pequeno projeto, em algumas comunidades, e acabou dando certo. Ano passado, o Guzzi assumiu a Secretaria de Abastecimento e achou problemas e achou soluções de várias coisas e me chamou para entrar junto no projeto das hortas e no projeto dos restaurantes que tem em Curitiba. Hoje a gente tem os restaurantes que são super famosos, que custa R$2, a prefeitura paga o restante, né? Custa R$ 7,90 para a prefeitura, e a gente repassa por R$2 para quem quiser ir comer. E era um lugar também que a gente poderia colocar esse alimento. E as hortas urbanas existiam desde 2003, mas era um projeto que não estava indo para frente, e a gente acabou encabeçando o projeto e levando informação e educação para essas pessoas. A gente tinha muita gente que tinha vontade de trabalhar, que sabia lidar com a agricultura. Eram pessoas que já eram do interior, normalmente vêm por causa dos filhos, eram depressivos, porque estavam dentro de casa e não tinham trabalho, e a gente acabou vendo uma forma de unir tudo isso. Convidamos vários agrônomos, pessoas da área, da prefeitura ou de fora, que queiram encabeçar o projeto, e nós começamos. Hoje a gente tem na cidade 89 hortas urbanas, não é para venda, a intenção é que a população tenha uma alimentação melhor. Mas não adiantava a gente só dar área para eles, né, as sementes e tal. Aí eu tive uma grande oportunidade de conhecer a dona da Isla, que acaba hoje, ela que sustenta o projeto com várias sementes. Então, eles têm uma variedade de legumes e frutas que nem eu tenho na minha casa, é muito difícil encontrar na feira, mas eles se alimentam muito bem. Mas a gente precisava ensinar, né, eles a fazerem as coisas legais. Então, a semente do mamão secar para botar no moedor de pimenta, nunca cortar o limão antes de tirar a pele do limão, bota a pele do limão, coloca dentro do óleo seu, ou faz cheirinho no quarto, seca o limão, põe em saquinhos e põe dentro do guarda-roupa. Então, as saídas a gente foi encontrando para eles não terem desperdício, e a obrigação deles era fazer a compostagem dentro da horta. Então, a gente queria juntar o lixo. Então, eles vinham com o lixo da casa, né, da casa deles, e cada um fazia seu composto. Isso foi na primeira horta teste. Hoje a gente está nas 89 hortas, são obrigados a fazer o seu próprio composto, seu próprio lixo. E a diversão é que, assim, o meu composto é mais ácido, o meu é melhor. Aí começa a vir receitas de casas, né? No meu não pode ovo, no meu não pode aquilo. Então, ficou uma coisa muito legal, e eles se trocam compostos. É uma história engraçada de contar, mas eles fazem isso. O composto do José é melhor que, olha lá, a horta dele está mais bonita. Me dá um pouco do seu. E assim a gente foi transformando um pouco da comunidade. E eles também têm remanescente, e o SEASA também. Aonde a gente colocaria esse produto? Surgiu, a prefeitura hoje faz, eu acho que, não vou falar em números, mas acho que são 7 mil que eles distribuem nesses restaurantes, comida por dia, distribuem não, eles cobram R$2, e a gente tinha muitos legumes e muitas coisas, e começou a entrar esses remanescentes do SEASA e para essas refeições. Então, foi uma forma, e ainda tem desperdício, mas não só, tem no campo muito, né? No campo a gente já perde 10%, e a gente levou esse projeto para as feiras de rua, né? Eu não sei quem conhece a cidade de Curitiba, mas sabe que as feiras é um pouco diferente de São Paulo, todo mundo quietinho, né? Não pode sujar, não pode deixar nada na rua da feira, você tem que levar de volta e tal. E a gente começou a sugerir essa proposta. Então, na feira, tem cestas, né? Que a gente bolou o negócio da cesta por R$1,99. Dentro das cestas são 5 quilos de comida. Então, você pode levar tudo aquilo, né, o oferente que escolhe, e aí você leva para a sua casa. Né, R$1,99. E surgimos com a feira de todo quilo por R$1,99, em todos os bairros e periferias da cidade. Então, tudo que é do SEASA, o feirante tinha 2 oportunidades de ganhar dinheiro. Na feira, que ele fazia, né, nos bairros,
E também, à tarde, à noite, ele poderia ir para as feiras na periferia de 199, vender o que ele tinha remanescente, e assim a gente não gerava tanto lixo. E foi daí que a gente começou nessas ideias, e foram ideias de pessoas, a gente foi agregando e a gente foi trazendo. Isso é uma preocupação não só minha como cozinheira, que a gente utiliza no restaurante, praticamente tudo que sobra, e às vezes eles me ligam, mas não tem isso, você pode usar? Eu já fiz, gente, com chuchu, o chuchu no meu restaurante já virou suco, tudo, porque sempre sobra o chuchu, né? Coitado do chuchu. E daí eles ligavam, produzir muito chuchu, ninguém quer, tá, então manda. Aí a gente se virava, fazia, eu tenho boas-vindas no restaurante, aí foi chuchu acho que durante um mês. A Dominique, que faz fermentação, fermentou chuchu, faz pico de chuchu. Então a gente foi tentando se virar para também ajudar o produtor, e nessas soluções que eu achava dentro do restaurante, eu poderia passar na casa deles, né? A gente estava comentando uma história que acho que, não sei se vocês conhecem, eu tive a oportunidade esse ano de fazer a colheita da maçã no Rio Grande do Sul, e a gente trocando uma ideia. Vocês sabem a maçã da Mônica, que vem num pacote? Como surgiu aquilo? Foi um erro na produção, nas sementes que eles plantaram, e a maçã, ninguém ia comprar aquela maçã que era muito pequena. A menina do marketing falou assim, putz, vamos embalar como a Mônica e vai vender. Hoje eles não podem parar de produzir, porque a maçã mais vendida, mais do que a que eles produzem, é a pequena maçã da Mônica. E depois surgiu o suco, né, que hoje eles fazem, a Sanjo e tal. Então, são ideias. E eu acho que todo mundo pode ter uma grande ideia, né, para a gente poder evitar. E todos os restaurantes, se todos os restaurantes puderem fazer, a gente puder unir e achar soluções para esse tanto que sobra ali, que não é muito, é 1%, mas a gente podia chegar em 0. Então, eu acho que todo mundo tem que se preocupar, né? Não só ser chefe ou cozinheiro, mas dentro da nossa casa, o que a gente compra. Uma outra solução era não vender nada em maço nas feiras, porque às vezes a pessoa mora sozinha. Como que ela vai levar um maço de cenoura? 10 cenouras, o que ela vai fazer com cenoura? Vai comer cenoura? Então, a gente começou a tirar os maços das feiras, deixar mais aberto para a pessoa escolher os cogumelos. A gente tinha, poxa, uma caixinha de cogumelo é muito, às vezes, para uma pessoa sozinha. Então, a gente começou a dar a ideia deles abrirem, né, para poder colher 2, 3. Então, a gente começou a ter essas ideias. E assim, gente, é informação e educação. É isso que é o mais importante, a palavra-chave. Você tem que explicar. Não é assim, vai lá, se joga do penhasco. Mas por quê? Olha, vou te explicar, você vai vender melhor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim a gente foi achando ideias e soluções. E o feirante dá ideias e soluções para a própria pessoa, o dono, o carinha da horta urbana, eles vão gerando soluções e receitas com os produtos, né? O que para eles às vezes não era alimento, hoje se transforma em alimento, né? Então, isso que é a parte mais importante, o que a gente tem que fazer aí dentro da sua comunidade, dentro de casa, na família, é isso aí que a gente tem que começar a trabalhar e pensar para um futuro aí. Se de um lado a gente tem várias ideias e várias soluções, às vezes a gente esbarra numa impossibilidade de achar essas frutas imperfeitas, muitas vezes no mercado. Então, eu queria pedir para o Ronaldo explicar um pouquinho do seu trabalho e falar um pouquinho dessa demanda que existe hoje em dia, como que isso aconteceu, assim, um pouco, e quais são as dificuldades, se vocês já tentaram, porque no primeiro dia o Hélio, que é presidente do Instituto Acatu, comentou que existe uma luta para tentar implementar isso melhor dos mercados, mas ainda existe uma dificuldade. Quais são essas dificuldades? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Oi, melhorou? Ok? Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Acho que eu vou passar um pouco para vocês como é que é essa questão do desperdício no nosso setor, né? Mas antes disso, só para inserir um pouquinho, eu sou presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, e a estrutura do setor no Brasil, cada estado tem uma associação estadual e existe uma associação nacional, que é a ABRAS. Eu vou dar alguns números aqui também a nível nacional. No estado de São Paulo, a APAS tem 1.400 associados, mais ou menos 4.000 lojas. E são associados nossos desde as grandes cadeias, como pequenas lojas com 1 ou 2 check-out, com 10 funcionários, né? São também associados nossos. Então, a gente permeia toda essa cadeia de distribuição. O setor nosso é responsável, em média, por 90% dos produtos alimentícios, né, passam por uma das lojas de supermercado no Brasil. Então, acho que o papel do setor nosso, quando nós falamos de desperdício, é extremamente fundamental, né, dado essa importância, essa capilaridade que o setor tem. Em relação, talvez, o que nós estamos fazendo,
Primeiro que o próprio setor, o supermercadista, é movido até, além olhando do ponto de vista social, né, do desperdício, que, pelo número, né, da ONU, da FAO, chega a 30% esse valor, esse percentual, é uma preocupação, evidentemente, social, mas também o próprio setor é movido até pela questão econômica, porque o que nós compramos e nós não vendemos além do desperdício do alimento, desperdício de dinheiro do negócio do supermercadista, né? Dentro da associação, como é que nós trabalhamos com isso para ajudar o associado a tratar isso e que isso seja essa perda seja menor? Nós temos um comitê, tanto na ABRAS quanto na APAS, com o objetivo de dinamizar as boas práticas, que são processos, tecnologia e treinamento. Basicamente, são 3 coisas que nós podemos, dentro do nosso negócio, fazer a redução. Não é fácil, né? E quando a gente fala dessa perda, o que é isso no setor nosso? Pensando a nível Brasil, o setor fatura 350 bilhões de reais, nós temos 2% que nós consideramos que é a perda do setor. Nós falamos em 7 bilhões de reais de produtos nos nossos negócios que são comprados e não são vendidos. É muito dinheiro, né? Isso é mais ou menos equivalente aí ao próprio lucro que o próprio setor tem. Dificuldade disso. E quando eu falo dos 2%, nós estamos colocando várias coisas aí. Nós temos o problema de recebimento, furto, está dentro disso também, né? Evidentemente, aquilo também produto que é perecível, data de vencimento, produto que é danificado por armazenamento inadequado, manipulação dentro da loja, ou seja, todo esse contexto de que dos 2% tem várias coisas, dá para ser fatiado nisso, né? Inclusive, no Brasil, nós temos a data objetiva de vencimento do produto, é um pleito do setor já isso, para que alguns países, né, dizem lá fora que é o best before, ou seja, você tem uma data aconselhável de consumir até aquele momento. Acho que isso é aplicável para alguns produtos, é um pleito do setor, a gente já solicita isso, até formalmente, junto à vigilância. Entendemos o cuidado do poder público de como tratar isso, né, porque é uma responsabilidade enorme nossa, né, quando vendemos um produto alimentício, se esse produto não estiver em forma adequada, e para o próprio poder público, né, a responsabilidade de tratar isso numa legislação que não seja de forma adequada. Mas a luta nossa no comitê é dinamizar isso para os associados. Essa perda já foi 2,30, 2,40, ela vem sendo reduzida um pouco, né? O setor vem conseguindo, tecnologia ajuda muito nesse processo. Em 2017, essa apuração que nós fazemos está em 2%. Então, acho que a grande dificuldade, talvez eu dividiria em 2 coisas. Nós estamos fazendo uma coisa que é interno, dentro da casa nossa, onde tem um domínio maior do processo. Para avançar, ou seja, que seja menos de 2%, eu veria talvez 2 coisas. Uma questão cultural, de consciência, a forma de consumir produto, né? E aí também o varejista sempre levado ali pela questão do negócio, um produto que não está bonito na área de venda, evidentemente, você sabe que nós vamos tirar da área de venda, porque o consumidor chega lá e tem que estar bonito o produto, né? Já existem algumas ações de colocar produtos que não estejam tão bonitos para ser vendidos, mas estejam em condições de consumir. Algumas empresas já fazem isso. E talvez também assim, a grande percentual de perda nossa vem das frutas, verduras e legumes, que são os perecíveis, né? Carnes e padaria, né? Que tem uma maior índice de perda. Então, uma parte é a conscientização, uma mudança talvez cultural, e cabe mais a associação do que o próprio associado trabalhar isso. Então, esse acho que da consideração é um ponto importante. O segundo, eu viria como a integração da cadeia logística, ou seja, vai além das portas nossas. Aí, com o SEASA, com o produtor, nós já temos processos de produto que é coletado lá na fazenda, isso vai direto para uma loja nossa, ou seja, você pula etapas da cadeia de manipulação, isso ajuda no processo. Então, eu veria essas 2 coisas. A cultura, né, uma conscientização, trabalhar nisso, e aí a integração da cadeia produtiva. Eu acho que quando a gente fala de cultura, o projeto Comida Invisível tem tudo a ver, que justamente tenta trazer uma nova visão sobre as comidas. Então, eu queria, Dani, que você falasse um pouquinho do Comida Invisível para a gente. Bom, desperdício é hábito, e hábito a gente só muda com educação. Quando a gente fala em qualidade, qualidade não pode ser só aparência, qualidade é sabor, qualidade é essência,
Qualidade é cultura, é a gente entender esse alimento na plena potência desse alimento. E o Comida Invisível, ele vem justamente dessa indignação da quantidade de alimentos que estavam sendo descartadas, que estavam sendo jogadas fora. E a gente pensou, mas espera aí, realmente a gente não pode doar comida? Realmente a gente não pode fazer nada com esse alimento? Quem acha aqui no auditório que é proibido doar alimentos? Levanta a mão, por favor. Todo mundo aí. Quem acha que é proibido doar alimentos? Tem legislação que proíbe? A Anvisa proíbe? Gente, isso é mito. O que acontece? Eu comecei a olhar, eu comecei a ir atrás da onde estava essa questão desse mito de que não pode doar alimentos. Por quê? Porque a gente teve uma ideia de, como tem tanta sobra de alimentos, e essas sobras, muitas vezes, pela legislação, a legislação ela ampara bancos de alimentos. Então, a gente tem uma legislação super legal para grandes quantidades. Isso está resolvido o problema. Agora, e a microdistribuição de alimentos, que é onde está a maior parte do desperdício de alimentos? Como que isso é tratado? Existe uma lei específica sobre desperdício de alimentos? Não. Então, como que a gente pode resolver? E aí a gente pensou num aplicativo. O aplicativo ele está hoje no ar como um teste. Agora, e no final de abril, ele entra na versão final mesmo dele, com várias outras possibilidades de doação, facilitando, inclusive, esse trâmite. A gente aproximou quem tem alimentos bons e próprios, que perdeu o valor comercial, com quem precisa deles. Então, a gente colocou em contato, por geolocalização, supermercados, restaurantes, hotéis, enfim, todo mundo que tinha alimentos bons, com ONGs, causas e até pessoas físicas. Como fazer isso, se tem esse mito que não pode doar alimentos? Existe no Brasil hoje, tramitando 30 projetos de lei no Congresso Nacional, querendo resolver uma questão que é a tal da responsabilidade civil na doação de alimentos. O que acontece? Eu falei para vocês que direito à alimentação ele surgiu em 1948 no Pacto das Nações Unidas. E ele surge como direito humano. Depois ele vai se mudando e a gente vai falando de segurança alimentar, que é aquilo que eu volto para o medo, né? Na Constituição Federal, em 2010, ele entra ali no capítulo de direitos e garantias fundamentais. Aí eu preciso olhar isso olhando para legislações infraconstitucionais. Numa delas, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, o artigo 1º dela fala que é responsabilidade do Estado e de todo cidadão garantir o mínimo para aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade social. Outra legislação, que é a legislação da vigilância sanitária, que no Brasil, por questão deste medo, dessa questão que o alimento ele não virou mais alimento, eu não olho mais para tudo aquilo que foi de trabalho, que foi usado para chegar na minha mesa, né? Eu passo a olhar para alimento como commodity, muitas vezes com medo daquilo, né? Ai, se tem uma fissura, será que eu posso usar isso? Será que isso aqui está bom? E aí eu vou me distanciando desse lugar, né? Então, por isso, hoje a gente tem uma das legislações mais restritivas no mundo, a nossa legislação sanitária. Mas, aqui em São Paulo, a gente tem uma portaria da Anvisa que fala, em um capítulo, uma portaria estadual, que ela fala é permitido doar alimentos, e aí ela continua, ela fala, salvo o resto dos pratos dos consumidores, porque, óbvio, né, resto não é sobra, resto é resto, tem que ser jogado mesmo. E, na verdade, não é jogado no lixo, né? Porque, se vai para o aterro, ele vai se decompor em gás metano, que é 20 vezes mais poluente que o CO2 na atmosfera. Então, o correto é fazer a compostagem, que a Manu até já estava comentando sobre a compostagem. Então, na verdade, o Comida Invisível ele vem com aplicativo, vem com soluções para empresas, para escolas, para restaurantes, e a gente agora começou a certificar
restaurantes, olhando o pleno processo, desde o recebimento do alimento até o preparo final, e certificando com selo de zero desperdício, de zero gás metano, com as práticas usadas. A mesma coisa em empresas, a mesma coisa em eventos. A gente já teve alguns eventos certificados. E é isso. Sempre a gente olha para a questão da educação, para trazer esse repensar, para olhar para um alimento. E esse problema do alimento, ele é um problema de cada um de nós. Então, esse repensar e essa solução, ela está na nossa mão, ela não está na mão do Estado, do governo, de ninguém. O direito, ele sempre vai atrás da sociedade. Tem alguns chefes que eles brincam que eles são clandestinos, muitas vezes, em alguns processos aqui no Brasil, porque eu lidar, por exemplo, com queijos artesanais, agora a gente resolveu essa questão, mas até pouco tempo atrás o queijo não podia transitar no Brasil inteiro. Então, um queijo que era bom para o pernambucano, ele poderia matar o carioca? Como assim? Sabe? É um absurdo, é um absurdo. Então, a gente está começando a ter esse olhar para poder trazer para cada um de nós as nossas responsabilidades, né? Parte de mim querer escolher uma fruta um pouco mais imperfeita, um alimento que está mais próximo do prazo de validade, como bem falou. A questão do prazo de validade é uma questão super absurda, porque a indústria ela já coloca um colchão muito grande naquele válido até. Se fosse consumir, o válido até só significa que as propriedades físico-químicas daquele alimento estão garantidas até aquela data. Não significa que está impróprio. Se fosse consumir até, a gente poderia falar, não, a partir dali é risco para a saúde. O Brasil adota o válido até. Para adotar esse válido até, a indústria também já põe uma margem. A gente não pode, mas nem pensar em ter um alimento vencido numa gôndola de um supermercado. Mas isso na Dinamarca já acontece. A Dinamarca tem um supermercado de produtos vencidos. Eles analisam e eles reclassificam. Por quê? Porque eles foram corajosos. Eles conseguiram sair do medo. Eles conseguiram avançar. Eles conseguiram dar passos para que isso possa se resolver. Então, são nessas fases que o Comida Invisível atua. A gente tem também alguns produtos, e os nossos produtos eles são sempre pensando numa forma de eu olhar para o ambiente de uma forma diferente, de eu usar menos plástico, de eu me aproximar muito mais desse ambiente, desse ecossistema que a gente vive aqui. A gente precisa entender que a gente é parte da natureza. A gente é natureza. Não é que a natureza está lá fora e eu preciso cuidar dela. Não, não, não. Eu sou também. E, se eu sou também, eu tenho que ter uma atitude de respeito com quem está do meu lado, com as árvores, com as florestas, e tentar deixar o mínimo de legado para esse planeta. Eu acho que a gente sempre fala muito de educação, né? Antes a gente teve uma mesa incrível sobre, e a Luciana comentou, né, de como o projeto Mesa Sesc Brasil põe a educação também, não só de aproveitar os alimentos, mas como que ensina as pessoas a lidar com desperdício, a aprender a usar outras partes de alimentos, e que impacto que isso gera. É interessante a questão da educação, né? Eu comentei que o Mesa, então, estabelecendo essas parcerias com essas empresas, a gente recolhe esses alimentos que perderam valor comercial. Mas é interessante a gente pensar a respeito dessa questão do desperdício, porque, como a gente está falando aqui, é uma coisa que tem que começar de cada um de nós, né? E eu penso que o trabalho educativo ele é muito importante, porque nós precisamos começar a nos sensibilizar e sensibilizar as pessoas. E dentro dos estabelecimentos, muitas vezes o desperdício ocorre justamente porque a gente não dá o valor que o alimento tem, por conta de processos que a gente tem, onde as pessoas que estão envolvidas manipulam de forma não adequada esse alimento. Então, a experiência do Mesa com educação, ela começa justamente quando a gente estabelece a parceria com esse doador, com essa empresa, a partir de trabalhar
com o funcionário da empresa. Então, com o funcionário do supermercado, com o funcionário desses sacolões, de que forma? Justamente sensibilizando para essas duas questões, para a questão do desperdício de alimentos, como é que a gente pode conceber que um alimento que está ali, que ainda está próprio para o consumo, vá parar no lixo. Então, trabalhando com esse funcionário e entendendo que quando ele se sensibiliza, quando a gente se sensibiliza, a gente consegue pensar numa forma de dar um fim melhor para esse alimento, que é justamente fazer com que ele possa chegar na mesa de tanta gente que precisa desse alimento. Esse trabalho educativo, a continuidade dele é justamente quando a gente chega na outra ponta, quando a gente chega na instituição social e como a gente está falando aqui, a gente se depara com muitas pessoas que não sabem como aproveitar esse alimento de forma integral. Então, esse trabalho junto a essas pessoas, dessas comunidades onde o MESA atua, é justamente mostrar essa questão de que a gente pode aproveitar o alimento de forma integral, né? E que, como foi dito, assim, não é algo que culturalmente a gente está habituado a fazer. Existe ainda, infelizmente, muito desconhecimento a esse respeito. Então, trabalhar essas questões de que a gente pode utilizar, o alimento não é feito de uma parte só. A gente tem muito essa questão de que, assim, trabalhar de que a polpa, a gente utiliza a polpa e o restante não serve. Não, já está mais do que provado em várias pesquisas de que a casca, o talo, a folha, tudo isso é relevante. E a gente tem que multiplicar essa informação, né? Porque eu penso que muitas vezes nós que estamos lidando, que somos profissionais ou estudantes desse assunto, a gente vem trabalhando com isso, a gente desenvolve isso, mas quanta gente não tem acesso a essa informação? Então, é um pouco do que o trabalho do MESA desenvolve. Chegar nessas comunidades, espalhar um pouco, disseminar essa ideia. Outras questões, como eu citei, através de treinamentos, de cursos, de oficinas, a gente vem trabalhando essas questões. A questão do armazenamento, né? Como ela é importante. A questão da compra, quando eu vou fazer uma compra de alimentos, como é que eu posso fazer com que eu não compre mais alimentos do que realmente eu preciso e posso utilizar? Então, são muitas ações que podem ser desenvolvidas e que o SESC, na verdade, com o MESA, ele é uma formiguinha nesse universo, quando a gente começa a pensar que tem muitas formas de evitar o desperdício, e não é só coletando, como a gente vem fazendo, essa é uma das formas, né, de evitar que o alimento que vai vencer daqui 2 dias vá para o lixo. Então, é um alimento que está próprio para o consumo, para além da questão de que depois que ele vence, ele não pode ser utilizado, mas e o que falta 1 dia, 2 dias para vencer? E, na nossa experiência, imaginem que a gente está atuando no Brasil inteiro, né? Eu trabalho especificamente aqui em São Paulo, mas a gente está atuando no Brasil inteiro. E no ano de 2018, foram arrecadadas cerca de 40 milhões de quilos de alimentos pelo MESA. É muita coisa, mas quanto ainda está sendo desperdiçado? Então, a gente entende que a questão da educação ela é fundamental para isso. E ela realmente tem que sensibilizar as pessoas. E como é que a gente sensibiliza? A gente tem um exemplo interessante para dar, porque quando a gente vai nesses locais, nessas empresas, falar do MESA e começar uma parceria, a gente justamente vai falar da questão do desperdício, de quanto a gente desperdiça nas nossas casas ou nesses locais onde a gente está em contato com o alimento, e aonde ele pode chegar. Então, dar um significado também para essa ação. Por que eu não vou mais jogar fora o alimento que vai vencer daqui 1 dia? É porque é possível aproveitar esse alimento e dizer para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo de separar o alimento para que ele possa ser doado, porque isso é uma coisa também muito interessante. Quando a gente chega numa empresa para retirar, para começar a parceria, esses funcionários, muitas vezes, o que eles estavam habituados é tirar o alimento da gôndola do supermercado ou da gôndola ali do sacolão, e eles retiram o que
não tem mais condições de venda, mas também aquilo que tem condições, aquilo que não tem mais condições de ser aproveitado, mas também aquilo que pode ser aproveitado. E antes da parceria com o Mesa, ele tinha uma atitude de recolher tudo junto e aquilo perdeu o valor comercial e ele vai ser descartado. A partir desse momento que a gente estabelece a parceria, esse produto que está próprio para o alimento, ele tem que ser separado daquele que não tem mais condições de ser consumido. E, de novo, então, ressaltar essa questão da educação, desse processo. Por quê? Porque ele sensibilizado também com uma causa, que é justamente de você poder aproveitar esse alimento ainda, ele começa a ter... Ele percebe que ele tem um trabalho a mais, agora, porque ele tem que separar, mas ele entende também que isso pode ser aproveitado, e é interessante citar que ele leva isso também para a vida pessoal dele, né? Que é isso que a gente está falando aqui. O desperdício acontece na cadeia inteira, e essa questão, então, da educação, a gente pensa que é fundamental, que a gente possa continuar trabalhando, que cada um de nós possa disseminar um pouco dessa questão para que a gente não tenha esse desperdício. Só complementando, você falou bastante de educação, né? Para dar um exemplo, final do ano passado agora, a gente foi dar uma aula numa escolinha de culinária para crianças. E eram crianças de 5 a 9 anos, mais ou menos. E o que será que isso representa, né? A gente acha que é uma atitude tão pequena, um ato que não vai impactar tanto, né? Fizemos uma aula bastante lúdica, e aí, quando estava perto do Natal, eu recebo uma mensagem de uma das mães dessas crianças me contando o impacto que foi aquilo na vida da filha dela. A filha dela estava com os primos, e eles estavam pegando alimentos, e almoçando e tal, e os priminhos deixaram alimentos no prato. Aquela criança começou a contar para eles sobre a aula que ela teve de desperdício de alimentos, o quanto ela não poderia deixar aquilo no prato, por causa do trabalho de todo mundo que foi feito para chegar aquele alimento ali. Então, você vê que, assim, que vai despertar 5, que pode despertar 10, que pode despertar 20, e, de repente, a gente começa a acordar para isso, não é? A questão cultural sobre o quanto a gente não consegue ver valor nos alimentos, eu acho que passa muito pelo trabalho de um chefe. Porque na alta gastronomia, a gente está acostumado a valorizar pequenos pedaços dos alimentos, tanto dos animais quanto dos vegetais. Então, eu queria, Manu, que você falasse um pouquinho de como que um chefe pode mudar essa percepção nas pessoas. Eu acho que é... Opa, muito alto. A gente tem usar muito mais a criatividade, né? Quando você tem que trabalhar com um produto que ele não tem valor, né? A gente tem 70% do meu menu é feito com vegetais, né? Devido ao trabalho que eu tenho junto a esses produtores e a outro também que eu trabalho. E acho que é um dos únicos restaurantes que a gente tem um agricultor na folha de pagamento. A gente tem 2 garotos que trabalham com a gente, que os apelidos deles é o André e o Igor, chamam ele de Garden Boy. São 2 meninos da escola agrícola, da cidade de Pinhais, eram filhos de feirantes e hoje estão dentro do restaurante. E realmente o trabalho que eu faço não seria nada sem eles, porque são pessoas que, né, têm um conhecimento muito grande. Eu sempre brinco com eles e falo, vocês sabem que vocês que escolhem o menu, né? Porque eles que rodam as hortas. E muitas vezes, quando eles chegam no restaurante, eles trazem coisas que as pessoas... Né, chefe, isso aí estava ali, ia estragar, eu trouxe para cá, dá para a gente usar, vamos fazer alguma coisa. E a gente começou a achar saídas, né? Hoje a gente tem uma menina que era a nossa cozinheira, que hoje eu nem sei como que eu vou chamar ela, porque ela trabalha só com bebidas, ela faz os fermentados, as coisas que é servido na harmonização. E foi se tornando uma paixão para ela, e hoje ela utiliza muitas das nossas cascas, praticamente tudo que sobra, né, de casca. E a gente tem dentro da cozinha, além da gente criar com o menu, né, a gente tem uma sobremesa que é feita com a casca da melancia, com aquela parte que
que normalmente ia para o lixo, né? Então, a gente tem essa sobremesa e a gente acabou achando saídas para várias outras coisas. Então, a gente tem uma caixa que a gente chama de uma caixa preta. E nessa caixa preta vai tudo. Então, a gente tem 2 caixas pretas no restaurante. Uma que só vai cascas, que vai casca de cebola, alho, essas coisas que no final a gente tosta, né? E vira como se fosse um pó, assim. E na outra é uma outra caixa que a gente coloca tudo. E daí, no final do dia, a gente extrai tudo o que sobrou ali, a gente joga no juicer, separa, às vezes saem umas combinações muito loucas. Muitas vezes normalmente a gente serve para o cliente e serve para a gente também. E a gente é tão doido que sobra no juicer aquele farelo, né? Que sobra dos restos, né, que você tirou. Aquilo a gente põe no desidratador, desidrata, e tem uma parte no restaurante que é pó disso, pó não sei o quê. Daí tem todas as coisas que virou e a gente acaba utilizando. Agora no menu a gente tem um que a gente fez ano passado, que são algas codium desidratada com semente de maracujá e semente de pimenta. E estava desde o ano passado, um potinho guardado, e agora está no menu com uma couve-flor que a gente faz, uma couve-flor e um amendoim que a gente pegou na horta, que eles plantam muito amendoim, que a gente fermentou, guardou. Então, quer dizer, é um prato que é couve-flor, sementes e restos que tinha ali. E embaixo é um amendoim da colheita do ano passado, de junho do ano passado, de maio do ano passado, que a gente guardou, fermentou e a gente serve um molho embaixo. Então, às vezes, usar a criatividade. E eu vou falar para vocês, no final do menu, né, de 18 pratos, eu chego assim, nossa, a melhor couve-flor que eu comi na minha vida. Eu falo, nossa, e o menu, tipo, tem peixe, tem carne, tem várias outras coisas, mas às vezes é a simplicidade de você criar um prato e das pessoas não esperarem encontrar aquele sabor. Porque simplesmente é um pozinho, mas em vez de sal a gente usa isso. Então, são coisas que a gente acaba né, fazendo e nem entendendo. Né? A gente vai pescar muito, eu me preocupo muito com a pesca, 30% da nossa pesca no Brasil também é voltada ao mar. E esses dias a gente foi pegar ouriço numa região do sul, e eu estava com 3 cozinheiros. Aí a gente se separa para pegar ouriço, cada um vai para um lado, a gente vai tirando e cada um vai com o seu isopor. Aí voltaram, eu falei, gente, mas vocês pegaram muito. A gente tem 20 pessoas no restaurante. Ah, chefe, não, a gente guarda. Eu falei, guardar para quê? Volta para o mar. Pode devolver esse isopor, o isopor lotado. Imagine, a gente estava levando quase, eu falei, não tem necessidade. Ouriço, deixa ele vivendo aí, não vamos matar ele, deixa ele aí. Então, às vezes, a gente tem essa coisa da fartura, de querer comprar muito, de ter muito. Né? E, às vezes, a gente não necessita disso. Né? A gente tem que aprender a parar. Às vezes, eu vou no supermercado, vejo os carrinhos, né, compra de mês. Né? Eu não faço mais. Eu fico chocada com aqueles carrinhos. Às vezes, tem pessoas que têm 2 carrinhos. Eu falo, nossa, você vai comprar tudo isso? Quantas pessoas tem na casa? Né? Que me impressiona com a quantidade de coisas que as pessoas compram. E, às vezes, a gente tem que pensar em comprar no dia. No Manu, eu mudei isso fazem 4 anos já, a gente não estoca. Então, a gente não compra nada que tenha que usar o telefone. Então, a gente vai. Então, a gente tem vai e compra. Nessa semana, precisa de quanto? 5 quilos de farinha. A gente usa uma farinha da Bioorgânica, que é do interior, eu não posso comprar 20 quilos, o mínimo que eles vendem é 20. Então, o que eu fiz? Eu tenho um amigo que é padeiro, que compra muito. Então, toda segunda-feira ele leva 5 quilos, que é o que eu necessito na semana. Eu não tenho espaço no restaurante e, às vezes, vai sobrar. Então, para que eu vou ficar com aquele monte de coisa ali? Então, a gente está tentando, faz muito tempo, e eu sei quantidade de leite que a gente usa, quantidade. Então, às vezes, eles pedem mais, não tem necessidade. Isso aí, se a casa estiver lotada todos os dias, essa quantidade que a gente vai utilizar. E acabei levando isso para minha casa, e da minha casa, a Nana, que cuida das minhas filhas, que trabalha lá, levou para a casa dela, e assim as pessoas vão aprendendo e vão fazendo. E você acaba gerando, junto com as cascas, o composto, por exemplo, eu vejo nas hortas, uma outra coisa que eu queria só comentar, é que as pessoas não sabem fazer a compostagem. Né? Então, o lixo deles, pessoas que trabalham na horta, e que geravam lixo. Por que a produção, antes de chegar no Ceasa, se perde 10%? Porque eles jogam no lixo. Eles não fazem compostagem. Antes, eles tiram, tipo, ali da produção esses 10%, eles jogam fora. Eles amarram no saco e jogam fora. Porque eles não sabem como fazer a tal da compostagem. Parece um bicho de 7 cabeças. Então, a gente pegou esses carrinhos agora da prefeitura, que eles têm um monte de
esses trucks, assim, e a gente saiu nos lugares ensinando a fazer compostagem. E as pessoas, uma coisa muito simples, as pessoas, sério? Eu posso fazer no meu quintal? Pode fazer no seu quintal. Então, você vai gerando, e é muito legal quando você vê que tem gente fazendo, tem muita gente que tem, principalmente nos lugares que eu ando, tem as caixas d'água paradas, porque eles trocam a caixa d'água, então fica aquela caixa d'água parada. E é ali que a gente surgiu a ideia de fazer o composto. Então, a empresa de caixa d'água, quem não tinha, a empresa tem muita antiga, que não dá mais para usar como caixa d'água. Então, a gente começou a espalhar isso em algumas casas das comunidades e fazer o composto dele. E a mulherada amou, porque elas têm flores, né? Elas amam flores. E as flores cada dia estão mais lindas e tal, e eles estão gerando menos lixo e fazendo esse trabalho. Então, é muito legal essa informação que a gente pode gerar através do alimento, né? Não gerando lixo, né? Tentando fechar o ciclo, né? Para que isso aconteça. Eu queria fazer uma provocação para o Ronaldo de que um dos grandes geradores de resíduos é o mercado, né? Porque do jeito que a nossa sociedade foi se estabelecendo, a gente foi se concentrando em grandes centros, a gente precisa desse lugar que concentre todas essas coisas, a gente precisa que as coisas estejam embaladas, e a gente precisa desses vegetais bonitos, porque é o que a gente considera que é o mais saudável, né? Que foi o que a Dani falou da segurança alimentar. E quando a gente fala de consciência, eu acho que a gente, como pessoa, indivíduo, a gente tem muito... Bom, é o meu trabalho, né? Eu passo informação para as pessoas. A gente tem essa responsabilidade de informar as pessoas. E eu queria muito ver, e eu queria provocar isso, de por que os mercados não encabeçam uma campanha de consciência para que eles possam vender e ganhar esse dinheiro que eles estão deixando de ganhar, de alguma forma, e que unam as pessoas junto também, porque vai impactar muito mais gente do que assim de pouquinho em pouquinho, né? Eu acho que impacta muita gente de uma vez só. Existe algum plano de comunicação, de ação, para ter não só aquela goiaba gigante, sem nenhuma coisinha na casca, e ter as outras que estão menorzinhas, e imperfeitas, e feias, entre aspas. Não tão bonitas. Exato, não tão bonitas. Só um detalhe antes. Eu acho que teu microfone não está. Oi? Agora está, né? Em relação a frutas, verduras e legumes, nós chamamos lá de FLV, né, no setor, ele é 6% a perda do que ocorre no setor, no supermercado. Nós não temos apurado isso, mas grande parte disso, existe alguns associados nossos que são doadores, né? Mas muitos desses produtos são doados também para entidades, existem parcerias próprias entre o supermercado e entidades locais, né? Nós não temos essa apuração de quanto, mas... Então, apesar do supermercado comprar e não vender isso, parte disso acaba sendo utilizado de uma outra forma, né? Mas não é estruturado, né? É pontual de cada loja, cada empresa. Existe, como eu falei, algumas ações, já tem início, não estruturado na associação, algumas empresas estão fazendo algumas ações pontuais nesse aspecto, né? Eu diria assim, dentro da associação, é discutido a questão da perda, talvez olhando do ponto de vista lá econômico, como eu disse, né? O empresário é guiado por isso, né? Olhando os processos internos nossos. Mas eu acho que assim, um dos pontos que eu coloquei é a conscientização, e caberia aí, talvez não as empresas individuais, mas um papel talvez das associações, né? Que possa ser a nacional, ou a estadual, ou outros tipos de associações envolvidas com o processo. Dentro da APA, você falaria assim, nós temos hoje um projeto estruturado para isso? Não, nós não temos. E eu participando aqui do evento, vejo vocês falarem, né? Quando nós estamos falando, pegando um exemplo, a questão da data de validade, a gente tem falado isso com o poder público, mas nós também falamos sozinhos. Nós, como setor, nós estamos lá individualmente fazendo isso. Eu, olhando vocês aqui, eu falo assim, por que nós não estamos falando isso junto? Já que aqui nós estamos discutindo a mesma coisa, mas quando eu vou para o poder público, eu vou sozinho falando. E não faço uma crítica ao poder público, eu acho que também ele tem as suas preocupações, as suas dificuldades, mas se isso tiver... mais entidades, ou seja, mais cabeças junto, tratando o assunto, eu acho que isso ajudaria. Então, acho que aqui até desperta, né? Vamos dizer aqui, eu como um líder do setor, a gente imaginar e trabalhar numa campanha que fosse de conscientização. Nós vamos ser, de novo, né, sempre o cuidado, acho que é difícil tirar isso do empreendedor, né? Sempre vai estar olhando a reação do consumidor nisso. Nós vamos estar sempre podendo
podemos e devemos fazer coisas, mas sempre olhando a reação. Sempre existe uma preocupação de como o consumidor reage com isso, né? Não deve ser diferente para quem tem o empreendedorismo, né? Anita, eu queria que você falasse um pouquinho. Você pode falar. Bom, o ano passado eu participei, brincando, de uns 7 eventos sobre perdas. Tá? No MDS, no MDA, Câmara Setorial, bom, nem lembro mais onde foi, aí na USP e tal. Tá? E todo mundo fala sobre perdas, quanto perde, mas ninguém soluciona a questão das perdas. Nós sabemos que tem o problema e nada é feito a respeito. Nada concreto, quer dizer, a não ser ações individuais de cada um, né? Não se tem a solução. No caso de frutas e hortaliças, a coisa é ainda muito mais complicada, porque é uma cadeia que não tem elo coordenador. Quando você fala de milho, café, cana-de-açúcar, você tem a indústria agindo como elo coordenador, o produtor é um fornecedor de matéria-prima para a indústria, né? No caso de frutas e hortaliças, não existe governança de cadeia. Bom, fazer um pouco de marketing do nosso serviço, né? Nós tentamos, ao longo desses 21 anos que eu estou lá na CEAGESP, desenvolver ferramentas que promovam a melhoria da qualidade, a melhoria da receita para o produtor e, consequentemente, menores perdas. Então, nós desenvolvemos normas de classificação que fazem com que o produto seja melhor classificado e que o comprador possa conversar sobre o produto com o produtor sem estar olhando o produto, né? E aí, quando ele está bem classificado, o manuseio é menor, e, consequentemente, a perda é menor. Nós desenvolvemos um software de tomada de decisão que foi financiado pelo FAPESP, que está na internet, que é a maior escolha, que ajuda o pessoal de serviço de alimentação a escolher o produto de melhor custo-benefício, né? Então, por que a escola precisa comprar um tomate 3A, graudão, que é o mais caro, se ela vai fazer esse tomate picado, né? Desenvolvemos, junto com o Ministério de Agricultura, e agora o Ministério, a partir de janeiro, agora, não sei o que vai acontecer, porque mudou tudo, mas, teoricamente, a partir de janeiro, agora estaria em vigor, né, padrões mínimos de qualidade que são exigidos pela OECD, material que, inclusive, uma cartilha de manuseio mínimo para o produtor, para o supermercado, e temos treinamentos para produtores e cartilhas que ajudam as pessoas da cidade a entender os produtos. Eu trouxe algumas aí, né, mas nós temos muitas outras, né? O fato é que é relativamente fácil, né, você resolver essa questão, só que é extremamente... A receita é fácil, a solução é difícil por causa da pulverização da produção, da especialização do produtor e pelo fato de que esse produto, qualquer melhoria exige a articulação e a integração da cadeia, como você falou, entendeu? Então, precisa ter política pública envolvida, uma ação de governo, não de ir lá e tomar conta, mas de articulação de mudanças que permitam um manuseio menor, que permitam que um produto de melhor qualidade chegue ao mercado. Hoje, muitos produtores colhem a manga verde, porque ela vai aguentar mais tranco até chegar no consumidor. Qual é a receita para o consumidor? Só compra produto pronto para ser consumido, né? Porque se você leva uma manga verde para casa, ela pode não amadurecer, mas ela pode desenvolver antracnose, que é aquelas pintinhas lá que tem. E ela não será saborosa. Qualquer fruta, para ser saborosa, precisa ser colhida madura. Ela não desenvolve sabor depois de colhida. Então, as coisas, nós, do nosso lado, lá com o Centro de Qualidade da CEAGESP, temos como propósito desenvolver ferramentas que permitam mudança, tá? Que
Porque você não pode jogar, como é o caso do Horti-Escolha, jogar a culpa na nutricionista, que decide o que produto comprar, porque ela não sabe. Todo mundo tem grande dificuldade em mexer com esse setor nosso aqui, né, com o setor de frutas e hortaliças. Essas ferramentas estão disponíveis, a gente espera, né, que haja uma política pública voltada para produtos perecíveis frescos, que não existe, né? Nós temos uma proposta de como essa política devia ser, mas vamos esperar para ver o que acontece. Eu acho que a gente pode se encaminhar para um fechamento pensando em quais soluções que a gente deixa para esse panorama, que é muito complicado e que a gente, quando olha para um problema tão complexo, que envolve uma cadeia tão longa, parece que não tem solução. Mas também, ao mesmo tempo, quando você olha, você fala, nossa, mas a solução é muito simples, não é verdade? E como que a gente, então, soluciona esse problema? Eu queria convidar vocês a trazerem o que vocês acham como que vocês veem isso daqui para frente, se vocês acham que isso está melhorando, de que forma que a gente pode resolver o problema desse desperdício específico dos alimentos. Dani, você quer começar? Bom, a gente viu que era possível a gente aproximar as pessoas. Então, através do aplicativo, eu vi grandes chefes doando alimentos. A gente teve doação de claras de ovos orgânicos que foram parar num abrigo. A gente teve pilhas de maçãs de um supermercado que foram parar numa ONG de jovens. E, por aí, a gente começa a ver que a gente não pode ter barreiras, né? Porque, a partir do momento que eu tenho algo que é bom e que é próprio, esse algo não é lixo, esse algo é alimento. Logo, se é alimento, ele não pode ir para o lixo. Ele tem que estar na mesa de alguém. E uma outra questão muito importante é a gente começar a se questionar em relação aos processos nossos, né? Porque, muitas vezes, quando você começa a dar importância para aquilo que você joga fora, a dar importância para o seu lixo, você começa a perceber o que você está jogando. A partir do momento que você percebe aquilo que você está descartando, você começa a mudar rotinas, você começa a mudar aquelas engrenagenzinhas, ou dentro do teu restaurante, ou dentro da tua empresa, ou dentro da tua casa, para que aquilo não aconteça. E, quando eu olho para o meu lixo, eu me conecto com o meu lixo, eu começo a entender não só do desperdício de alimento, mas do desperdício de tempo, de espaço, de relações, né? E aí a gente vai trazendo um repensar para um repensar mais coletivo mesmo, né? Mas espera aí, será que esse processo que eu estou adotando aqui e que vai essa casca, ela vai ser jogada? Será que ela não pode virar um cheirinho ali, ou ela não pode virar uma geleia aqui, ou ela não pode ser doada para atender uma necessidade de uma outra pessoa? Sim, ela pode. Há um tempo atrás, eu estava caminhando na rua e recebo uma ligação, era de um senador, sobre um dos 30 projetos que estão tramitando sobre a questão de desperdício de alimentos. E todos os 30, falam a mesma coisa, basicamente, que é a questão de reforçar que a responsabilidade civil na doação de alimentos é subjetiva e não objetiva. Eu acho que isso já existe na lei, hoje já está no Código Civil, na lei genérica. Mas, como há essa dúvida, tem esses 30, porque você vai lá e o senador e o deputado, ele fala, mas eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu, e, por uma questão de autoria, tem 30 projetos. Mas todos eles trabalham a macrodistribuição. Cadê a micro? Aí eu fui conversar com eles, eu falei, mas, gente, os bancos de alimentos fazem trabalhos lindíssimos. Eu sou apaixonada por cada um deles e pelo trabalho que eles desenvolvem. Só que tem... imagina uma rede de supermercados que tem aqueles mercadinhos, vários mercadinhos. Eles vão ter uma caixa ou duas de alimentos. Isso daí, um banco, por uma questão logística, não vai passar para recolher. Isso cabe a gente formar redes
para poder escoar esse tipo de coisa. E isso a gente precisa conectar pessoas. Então, foi nessa ideia que surgiu o aplicativo Comida Invisível, pensando em conectar as pessoas e aproximar esse alimento, quem tem, com quem precisa. Eu penso que, quando a gente olha o lixo, a gente descobre quanto a gente joga fora, não de tudo, porque quando você olha o que tem dentro daquele lixeiro, você está vendo quanto tempo você desperdiçou para ir naquela loja comprar. E não estou falando só de comida. A gente olha quanto dinheiro a gente desperdiça, porque aquela embalagem durou 1 segundo na sua casa, você abriu e já jogou fora. E no desperdício de alimentos especificamente, eu sempre falo que ter uma composteira em casa também é um ótimo ator para você jogar menos coisa fora, principalmente se a sua composteira é num apartamento e não num quintal, porque você tem um espaço limitado. Então, você não quer jogar coisas fora, porque ela não pode ficar cheia em menos tempo do que ela precisa lá para fazer o repouso. Então, você acaba pensando em aproveitar melhor as coisas para não colocar na composteira. Eu não descasco nada na minha casa para não encher minha composteira. Eu como tudo com casca dentro do possível. E o que eu descasco, eu uso essa casca para alguma outra coisa. Eu acho que é uma das possibilidades da gente entender melhor e lidar melhor com o desperdício de alimentos, é a gente, de fato, botar a mão nos alimentos dentro da nossa casa. De que forma que a gente pode melhorar quando a gente não está falando da nossa casa, está falando de indústria, empresas e organismos maiores, Luciana? É interessante falar sobre essa questão, porque na nossa vivência, né, como SESC, como Mesa Brasil, a gente realmente se depara com essas situações, né? Como a Daniela citou, nós, bancos de alimentos, assim, é muito difícil a gente trabalhar com a pessoa física por questões logísticas, de custo-benefício. Então, a gente está realmente ligado, vou usar, né, a palavra que a Daniela usou, ao macro. E a gente percebe nessa nossa vivência que existem outros desperdícios, ou haveriam outros desperdícios dentro das indústrias, enfim, das grandes empresas, porque eu penso que a gente, enquanto cidadão, muito pouco a gente para pensar que a geleia que está na prateleira, ela está ali porque ela atendeu um padrão de qualidade estabelecida pela empresa. E a outra geleia que não chegou naquele padrão estabelecido de qualidade? Então, eu estou falando da geleia que não atingiu o ponto correto para que ela pudesse passar pelo envase e chegar na prateleira. Ou o pão que, no momento que foi preparado, assou um pouquinho a mais e, de novo, não atinge esse padrão. Então, nós estamos falando de alimentos que, nesse sentido, nessa circunstância, também perderam valor comercial, né? Então, é interessante porque a gente fala muito dessa questão ligada aos nossos acessos, mas, muitas vezes, a gente não para pensar no que acontece antes desse momento. E aí, na experiência do Mesa, né, estou aqui representando o Mesa, é interessante isso, por quê? Porque a gente recebe toneladas e toneladas de alimentos que viveram essa situação. Eles não vão para a prateleira porque eles não atingiram um padrão estabelecido, mas é um produto que está próprio para o consumo. Então, é a geleia que não atingiu o ponto, ela não atingiu a coloração adequada, é a embalagem que, por um erro, traz uma informação equivocada e, de novo, né, por uma série de questões, não pode ir para a prateleira do supermercado, não pode ir para o ponto de venda, mas que é um alimento, né? Como a Daniela falou, esse alimento é importante, ele tem um valor. E, de novo, na outra ponta, quanta gente não tem acesso a uma alimentação adequada? Então, são questões importantes. Às vezes, eu me pergunto se isso um dia vai acabar, se esse desperdício um dia vai acabar. Eu acho que a gente falou aqui sobre uma questão cultural, e muitas vezes eu me pergunto também por que nós, aí vou falar especificamente agora do nosso país, né? Por que a gente desperdiça tantos recursos naturais,
né? Então, dentro dessa cadeia, abordar também essas questões ligadas às grandes indústrias ou pequenas indústrias de alimento é algo relevante, porque nós temos que buscar soluções também para essas questões. Há uma questão de tecnologia, não sei, talvez, mas uma atenção com isso, né? Então, quando a gente fala de quanto se desperdiça, de quanto o Mesa, que é uma rede de bancos de alimentos no país, existem muitos outros, se a gente somasse tudo o que se arrecada, é muita coisa, mas quanto disso, que percentual isso, né, que quantidade é essa perto de um montante? Então, sim, são processos que precisam mudar, e que estão dentro das empresas também. E só fechando, Cristal, tem uma outra questão que acho que é importante a gente também trazer à tona, a gente falou um pouco aqui, que é a questão do incentivo ao doador de alimentos. Isso é uma outra questão. Por que as empresas doam? Muitas delas por uma questão de consciência, outras porque doar é a forma mais barata de descartar esse alimento. Vou dizer que para a gente é muito importante, porque, de qualquer forma, um ou outra, a gente está recolhendo esse alimento e levando para quem precisa, mas a gente pensa que também faltam incentivos, né? A Daniela falou da questão de todo esse trabalho tal, que a gente está vendo, né, nesses 30 projetos, mas eu acho que também tem essa outra questão, né? O que fazer com esses alimentos, então, que perdem mesmo esse valor comercial, que estão próprios para consumo? Uma questão é sensibilizar as pessoas para o uso, mas penso que incentivar as empresas a fazer a doação desse alimento também é algo muito importante. Dentro de quem vende esses produtos, que soluções que a gente pode ter para melhorar ainda mais e diminuir desse 1% o mínimo possível no CEAGESP, por exemplo, Anita? Bom, tem um projeto que não é dentro do CEAGESP, mas eu acho que seria de grande valia, mas não conseguimos um parceiro ainda, talvez aqui consigamos um. que está no mundo inteiro está acontecendo isso, que é a venda a compra da produção local pelo comerciante local, né? A gente chamou esse projeto de ponto de encontro, né? Nós fomos lá na Secretaria da Agricultura, apresentamos e tal, mas já mudou o secretário 2 vezes depois disso. Então, mas porque quando você fala de produção local, você pode ter os municípios que são realmente produtores, eles produzem uma quantidade, vamos dizer, um município que nem Mogi Guaçu, que produz um monte de tomate. A população local não consegue absorver esse tomate, né? Então, não será uma solução definitiva para aquele produtor, né? Mas será uma... O restaurante lá, ou o supermercado, também não conseguirão se abastecer todo o mix de produtos da produção local. Mas você teria um grande efeito, né, aproximando a agricultura da cidade, né, da população, a agricultura da cidade, e escoando o produto, o comprador local teria um produto mais fresco, né? Talvez maior, compraria produtos que normalmente ele não compra, passaria a comprar, né? E é um negócio parecido com o que nós estamos propondo, é um aplicativo também, né, que aproxime o comprador local do produtor local, que exija treinamentos desses produtores e dos compradores, que tenha uma arbitragem, porque você tem problemas de atrito comercial por causa de qualidade e tal, né, que seria uma solução importante. Só a gente pensar aqui em volta de São Paulo, ou, sei lá, 300 quilômetros de São Paulo, uma parte grande da produção que abastece a gente vem dessa região, e são grandes cidades. Tá? Então, isso é uma coisa. Uma coisa que eu acho que vocês estão falando da responsabilidade de quem doa,
Hoje existe uma legislação que exige rastreabilidade. Tá? Então, quem não consegue garantir rastreabilidade, ela foi feita por causa de resíduo agrotóxico. Então, todos nós, né? Eu não sou comerciante, sou produtora também, mas, né? Todos nós precisamos garantir rastreabilidade, saber de onde veio aquele produto que nós estamos oferecendo para o consumidor. Tá? Então, de qualquer maneira, na doação, você tem que ter rastreabilidade. A coisa mais importante para garantir rastreabilidade, e não sei por que não anda esse negócio, é muito porque fruta e hortaliça acaba sendo um produto meio de marca genérica, né, de todo mundo, você pode substituir o fornecedor quando bem entender, é rotulagem. Tá? É botar o nome, exigir do produtor, quem compra, exigir que coloque o nome do responsável na caixa. Né? Uma coisa simples. Né? Na CEAGE, especificamente, se eu mandasse alguma coisa lá, que eu não mando, né, eu sou uma técnica... Você, tem 500 mil coisas que dá para fazer. Né? Primeiro, proibir produto a granel. Né? Hoje nós recebemos mamão formosa, abacaxi, coco, melancia, tudo a granel. O pessoal brinca que vem embalado em Mercedes, né? Vem empilhado. Você tem gente especializada. Lá na Paraíba tem um cara que é contratado para empilhar abacaxi um em cima da outra, cochoar com palha e tal. Aí o que acontece? O abacaxi é colhido verde, porque para aguentar vir de lá aqui, empilhado um em cima do outro, imagina, né? Então, tem coisas, rotulagem, proibir. Bom, nós, no CEAGES, precisamos de uma reforma profunda de logística, procedimentos, etc. Eu tenho um projeto, novo SEASA, posso mandar para vocês. Eu acho que é muito difícil quando se fala de uma cadeia que vem de muito longe, principalmente, né? Quanto mais a gente conseguir aproximar esses fornecedores da gente, melhor a perda, como o Ronaldo falou, né? Dessas lojas que tem esse fornecedor que vai direto para a loja. Que outras soluções que o mercado poderia encontrar? Não, mas você tem o varejo, os supermercados, quer dizer, o varejo estabelecido, né, supermercados, frutarias e tal, são 70% das nossas vendas. Né? Mas eles vão 5 vezes por semana fazer compra, né? E eles precisam do mix de produto. Então, você tem varejista, quando você comprar direto do produtor, exige tamanho da empresa que está comprando. Entendeu? Então, você compra uma caixa, um saco de cebola, 3 caixas de manga, tomates, cereja, e aí vai. Entendeu? Você tem um mix de produto, de mais de 100 produtos diferentes que você pode comprar, em quantidades que permitam que você venda até o dia seguinte. Né? Então, não é essa solução de compra direto do produtor, ela existe quando você tem um centro de distribuição e quando o volume daquele produto é grande. Ou muito pequeno, que é no caso da Manu, por exemplo, né? Que é bem menor e aí compra direto. Ela compra direto do produtor, mas é uma situação que não é comum. Né? Os pequenos restaurantes, os pequenos supermercados, lojas, dificilmente terão essa estrutura e essa determinação de ir lá comprar direto do produtor. Acho que ela aborda uma questão que é interessante, né? Eu falo mais da infraestrutura, né? Eu colocaria dois pontos. Aí você fala da questão da embalagem, né? É comum a gente ver realmente nas estradas aí os caminhões com abacaxi, com mamão andando. Claro que você olha aquilo e fala, nossa, é evidente que aquilo ali vai ter uma perda enorme, né?
Mas, culturalmente, aí volta de novo a questão do hábito, né? O consumidor no Brasil é muito aderente ao granel, mesmo na loja. Você pode ter embalado, né? Mas tem o hábito de, inclusive, pegar o produto. Alguns países já lá fora têm essa cultura bem mais restrita, né? Normalmente o consumidor olha e pega o produto e é aquele produto que ele compra. No Brasil é hábito, vocês podem verificar isso lá no FLV, de colocar a mão no produto para sentir o produto, pegar o produto e devolve aquele produto, escolhe um outro. O produto é extremamente sensível, você fala de mamão, por exemplo, é extremamente sensível. A quebra do mamão é enorme, né? Dado a ser um produto muito, muito mole. Então, isso é uma questão, talvez, da cultura nossa. Outra questão da infraestrutura. Com o calor que estava essa semana, por exemplo, a taxa de amadurecer os produtos é muito rápido. Da colheita, transporte na loja é muito rápido. Se a cadeia também não tem a refrigeração, não precisa ser gelado, só está climatizado, mas a maior parte não tem, algumas, como você disse, grandes empresas, as cadeias, conseguem arrumando isso melhor. Isso dá uma vida útil maior para o produto e diminui a perda. Mas é investimento na cadeia produtiva. Há um movimento também, né? De tentar comprar próximo. A parte de folhagem, naturalmente, eu digo, tem coisas que são natural, né? Folhagem você não consegue ficar transportando, ela é muito perecível. Então, a folhagem, naturalmente, já abastece a loja com produção local, né? Mas, talvez tudo isso precise avaliar também, você começar a dividir a produção, porque existem regiões específicas que têm uma capacidade produtiva eficiente naquilo, ou seja, produz um bom produto a um custo adequado. Se você começa a partilhar isso, você pode estar próximo do consumidor, mas você pode também não ser eficiente na produção. Ou seja, você não tem essa eficiência, é um produto que fica mais caro. Então, são coisas para se avaliar também. Você não pode fugir da aptidão agrícola da região. E até períodos, né? Às vezes você tem abacaxi saindo num período aqui de Minas, depois lá em outro período Pará, da Paraíba, de São Paulo. Eu acho que isso é um pouco o que a Soledad falou também, de como a gente acaba exigindo dentro dos mercados aqueles mesmos produtos sempre. Quando eu era criança, eu comia abacate só no inverno, porque era a época que dava abacate. Não tinha abacate o ano inteiro. Hoje em dia, a gente tem todas as frutas o ano inteiro no mercado. Então, também, isso é uma coisa que a gente... exige isso, a gente exige esse mix. O consumidor exige isso. Você tem que ter morango o ano inteiro. Né? Então, o morango vem de várias partes do país. Para conseguir. Para conseguir. A gente tem uma região muito rica em morango. A gente tem um grande produtor, Paraná, Santa Catarina ali. Só que a gente produz numa época do ano. E só tem durante 2 meses. É muito difícil produzir o morango, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Para você tirar, ele não pode ser encostado, é muito complicado. Nossos produtores sofrem muito com isso. É a mesma coisa da banana. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Demora 1 ano para você ter uma banana. 1 ano. 12 meses o produtor ali esperando, olhando. Aí a gente chega, compra e deixa estragar 2, 3 bananas em casa. Aquilo teve água, a produção. Eu sempre falo, assim, a conscientização nossa é dentro de casa, mas as pessoas têm que entender também que, gente, o desperdício de água é muita. A gente estava no sul, agora a gente também veio a chuva, veio com tudo. Nós ficamos 33 dias sem chuva. 33 dias. A gente não se preocupa mais com o tempo. Ano passado foi uma das piores plantações, e vocês devem ter sofrido, como a gente também sofreu. A gente teve um fenômeno chamado El Niño, que foi horrível. Destruiu muita coisa. A gente tinha dias que não tinha alface, né? As pessoas não entendem isso. Né? Não tem alface? Não tem, só hidroponia. Não tinha outra maneira da gente trabalhar. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente se preocupa com o produtor, a gente não sabe o tempo, se choveu, se não choveu, se tem chuva, se não tem chuva. A gente que trabalha do lado do cara que produz é muito difícil. Né? A gente hoje, no Sul, nós temos grandes feiras de rua, feiras orgânicas, e a Feira do Produtor, né, que é no estado inteiro, que é junto ao Senac e várias outras entidades que trabalham com a gente, que eles vêm com o caminhão para vender. E a gente tenta vender tudo que eles têm para poder tentar fazer as coisas acontecerem. Então, o desperdício começa na gente se conscientizar do quanto de água, mão de obra, transporte, tudo isso, né, gera. Né? Não é só um manjericão, né? Tem muita coisa atrás do manjericão ali. Eu concordo absolutamente contigo, Manu. E o Comida Invisível ele começou no CEAGESP, há 3 anos atrás,
eu passei um ano no banco de alimentos olhando processos, entendendo as coisas. O CEAGESP ele joga fora por dia 100 toneladas de alimentos aqui em São Paulo. E aí 150. 150. Um belo dia eu estava no banco de alimentos. 1,5%, né? Sim. Esquece da porcentagem. 150 toneladas cabem em 15 caminhões de lixo lotado de alimentos bons e próprios. Não é? A maior parte tem palha, tem coroa de abacaxi, não é? Embalagem, não é bem assim. E aí, porque 80% é lixo. Um dia eu estava no CEAGESP, lá no banco de alimentos, e eu chego e estava todo mundo numa alegria enorme. Eu falei, o que aconteceu? Parou um caminhão. O caminhão ele estava com tomates e o tomate estava num tamanho que não era o tamanho padrão. Esse produtor ele ia perder 850 caixas de tomate, porque o valor que dariam para aquela caixa ele não pagaria nada. Ele estava desolado, ele estava indo para o transbordo, ele estava indo descartar essas caixas de tomate. O pessoal do Banco de Alimentos recuperou e ele foi para lá. E aí eu fico pensando que legal que ele foi e doou essas 850 caixas de tomate. Mas e a perda dele? Mas e a alimentação dele, das pessoas que trabalham com ele? Uma safra inteira jogada fora, porque a gente resolveu eleger os tamanhos, os padrões. É uma coisa que depende de cada um de nós. Depende muito de uma atitude nossa sair desse lugar igual e ir para um lugar de plena potência. Se eu botasse alguém para entender a dificuldade de plantar cebola e da cebola chegar no tamanho que vocês... É muito difícil. A gente planta a nossa cebola no restaurante. Ai, se alguém tirar a capinha de não sei o que. Eu falei, não tem essa, não. Essa coisa de tirar tampinha de cebola. Não tem tampinha que tira. Porque a gente sofre para ter a cebola. E assim, cebola desse tamanho, não sei como fazem. Eu nunca vi. Porque lá na horta a gente não consegue chegar. Chega assim, já está na hora de tirar. Então é muito difícil. Se alguém tiver perto uma fazenda ou quiser passar um dia na terra, eu acho que vale muito a pena para você começar a dar valor. As minhas filhas têm um valor do alimento que eu não pude ter, e eu acho muito legal passar isso para elas, porque elas comem tudo, talo da cenoura, tudo vai, tudo dá para fazer coisa. Então, essa parte é muito importante da gente ter a conscientização nas escolas, né? Se elas têm muito gente que trabalha na área, pedir para dar palestra na sua escola. Eu sempre sou voluntária. Eu abro a aula. Agora, no dia 4, eu sou a mãe que vou abrir para todas as mães e todos os alunos para falar sobre alimento. Então, assim, eu sou voluntária, mas é um tempo que você tira para você conscientizar outras famílias, outras casas e outras crianças. Isso é muito legal. A gente começar a se voluntariar nas escolas dos filhos e poder ensinar. E aqui é uma conexão, convidar um dia do CEAGESP para ir dar uma palestra na sua escola. Né, cada um, a gente pode transformar a vida de muita gente, de muitas pessoas, né? E doando 1 hora, 2 horas do nosso tempo. Né? Eu acho que o que fica de toda essa discussão, que tem tantos atores e que trabalham de tantas formas diferentes, querendo oferecer tantas coisas diferentes, em parte porque a gente exige isso, em parte porque a gente está acostumado a isso, é conexão e diversidade. A gente precisa segurar a mão do outro e falar, eu faço isso, você faz isso, como que a gente juntos melhora? Acho que o que fica aqui é que todos vocês que estão aqui vão ser, a partir daqui, atores para melhorar isso. Então, quando vocês forem comprar coisas na feira ou no mercado, aquela pilha de folhas de couve que a gente comeu ontem aqui no almoço, você vai falar para o feirante, posso levar? Por que você está jogando isso fora? Quando você for comprar uma cebola, você vai olhar aquela cebola gigante e vai falar, meu Deus, como que isso chegou aqui? Né? A gente não vai mais jogar a banana fora e vai, quando ela está madura demais, você fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso agora. Você põe no congelador para garantir que aquilo não vai ser estragado. Acho que é uma ação que a gente pode fazer e que a gente vai ver muito o resultado individualmente na nossa cozinha, tanto cozinhando quanto comprando melhor, quanto pensando no que toda essa cadeia gastou para aquela comida chegar no nosso prato.
Então, pensar que nessa conexão de tantas pessoas que estão envolvidas e que a gente esquece e que acaba gerando esse desperdício tão grande. Então, que a gente possa reduzir esse desperdício, que a gente não gere mais 30% de perda e que desse total de perda, normalmente 1/3 é na nossa casa, então que a gente possa reduzir isso, começando na nossa casa e aí indo para restaurante e perguntando por que vocês só servem o filé mignon e o resto da vaca? Por que vocês só servem, sabe? Cadê o talo da cenoura? Cadê a folha da cenoura? O que vocês fazem com ela? Cadê a tampinha do tomate, né? Os restaurantes, principalmente num padrão, é aquele miolo do tomate para ter um tamanho específico, né, da fatia, e aquela pontinha, a pontinha da peça de presunto, que também, né, não, vai ficar muito pequenininha a fatia, então também é desprezado. Eu acho que quando a gente começa a questionar, que foi o que a Ariane falou, a gente faz uma revolução. A gente começa numa revolução silenciosa dentro da nossa casa, com a nossa faca, cortando menos, descascando menos, e a gente passa a fazer uma revolução dentro de outros lugares grandes e a gente começa a incomodar e mudar, de fato, a realidade desse desperdício. Muito obrigada a todos.